Vamos sentir a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Vamos ficar de pé, mais uma vez. E eu queria, nesta hora, agradecer a Deus por esse momento. Queria fazer um momento muito especial de oração, agradecendo a Deus por nossas vidas. Agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que estaremos nesta hora dedicando ao Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Meu amado, minha amada, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, que você possa dedicar ao Senhor com alegria. A Bíblia diz que nós devemos dar, ofertar com alegria. Esse momento é um momento nosso, bem particular da nossa igreja. Queremos lembrar os irmãos que estão em casa, que você também pode usar, tá certo? A nossa conta bancária que está na tela, na sua tela. E nós estaremos nesta hora dedicando nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Em espírito de oração, estaremos nesta hora se dirigindo ao gasofilácio, aqueles irmãos que trouxeram. E nós estaremos também, meus amados, nesse momento, fazendo um momento de oração, onde nós estaremos agradecendo a Deus pelas vidas, pelas pessoas que durante esta semana enfrentou uma situação difícil na sua família, na sua saúde. Estaremos colocando diante de Deus também aqueles que aniversariaram, colocar diante de Deus aqueles que podem na noite de hoje também agradecer ao Senhor por um milagre, por uma bênção. Deus, Ele tem feito além do que pedimos, além do que pensamos, porque Ele é Deus em si mesmo. Vamos agradecer ao Senhor nesta hora. Eu não sei se você tem algum pedido de oração, mas eu quero que você possa colocar a sua casa, a sua família diante de Deus. Esse é o momento onde você pode se derramar. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelos dízimos e ofertas, ó Deus, alçados nesta noite ao Senhor. Abençoa teus filhos, tuas filhas, ó Pai, cada servo do Senhor que nesta hora, espontaneamente, Senhor, aplicou o princípio, ó Deus, da honra, devolvendo ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, Senhor, o seu mantimento. Que mais e mais, ó Deus, o Senhor possa derramar sobre suas vidas bênçãos, milagres. Tua palavra nos diz que aquele que planta, colhe. Queremos que o Senhor, o Deus da providência, nos ajuda, Pai. Obrigado, ó Deus, pelas vidas que aqui estão, que podem, ó Deus, colocar diante do Senhor, Deus, suas vidas. Louvamos ao Senhor porque um dia na Tua presença vale muito mais do que 1000 em qualquer parte deste mundo. Seja com aqueles que aqui estão, ó Deus, aqueles que estão em casa, onde quer que estejam agora nesta hora, Pai, que o Senhor possa sondar os seus corações e abrir portas e derramar cura, Senhor, e realizar milagres. Não há nada impossível para o Senhor em todas as Tuas promessas, Pai. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho Jesus. Se há desarmonia no seu lar, se há, ó Deus, alguma crise instalada no trabalho, se há, ó Deus, alguma situação sendo preparada, que no nome de Jesus, o Senhor, Pai, possa, Senhor, dar direção, Pai. Que no tempo do Senhor, teus filhos e filhas, ó Deus, possa entender qual o real motivo da situação que hoje se encontra. Dá sabedoria, Pai, estreita os relacionamentos que porventura, Senhor, estejam, Senhor, desfeitos, estejam, Senhor, em situação de tempestade, de caos. Peça ao Senhor pela vida da Tua igreja, Senhor, continua abençoando a família Nobre, que no nome do Teu Filho Jesus, ela continue, Senhor, sendo a boca do Senhor aqui na terra, Senhor, para proclamar as boas novas, Senhor, do Teu reino. Nós pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, dependência do Senhor, para que em tudo, Pai, em tudo mesmo, somente o nome do Senhor seja glorificado. Esta é a nossa oração, o nosso clamor, e fazemos no nome que é sobre todo nome, no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus amados. Podeis sentar.
Que alegria, viu? Que alegria, que satisfação ver alguns de vocês conosco na noite de hoje. Depois de 3 meses eu acredito já, desde março. E hoje estamos juntos para a honra e glória do Senhor. Sei que nesta hora, meus irmãos, tem muita gente em casa que queria com certeza estar aqui como vocês estão. Tá certo? Tem muita gente mesmo. Ainda essa semana alguns irmãos ligaram e disse: pastor, eu não vou poder ir não. Eu disse: meu querido, aguenta só uma coisinha, tá certo? Tá certo, não se aperrei muito não. Aguente só uma coisinha que vai chegar o dia que você vai vir. E aí quando essa igreja, essa congregação estiver realmente, a gente vai dar aquele abraço, tá certo? A gente vai fazer aquele momento de boas-vindas, aquele momento que é nosso, aquela bagunça que a gente faz, que a gente bagunça no bom sentido, né? E vai ser bom, meus irmãos. Meus amados, Deus tem falado tremendamente aos nossos corações. E hoje tem uma palavra especial para você. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O tema de hoje à noite: o diabo não é maior do que Deus. Hoje à noite, o diabo não é maior que Deus. O diabo não é maior que Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, eu queria ler apenas o versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu vou ler mais uma vez. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Tem coisas que são óbvias, e o tema da minha mensagem hoje é um tema óbvio, mas até mesmo as coisas óbvias precisam ser ditas, precisam ser vividas, aplicadas. O apóstolo Pedro, advertindo os presbíteros, os jovens, uma palavra que pudesse ser disseminada na vida da igreja, declarou que precisamos vigiar, precisamos estar alerta. E aquilo que eu disse aos irmãos, é óbvio dizer que Deus é maior que o diabo. E como o óbvio precisa ser dito, eu queria que você pudesse, todos os dias da sua vida, na sua caminhada, nessa trajetória que você hoje vive, de pandemia, dizer veementemente que Deus é maior do que o diabo. Irmãos, nós sabemos que Ele anda ao nosso redor, procurando de alguma forma nos entristecer em uma situação de raiva, de ódio. Ele procura de alguma forma nos fazer pessoas fracas, pessoas limitadas. Ele sepulta nossas esperanças muitas vezes, e as palavras do apóstolo Pedro era tão somente para que as pessoas pudessem evidenciar a grandiosidade de Deus em suas vidas, sabendo que mesmo que o diabo esteja ao nosso redor, ele nunca será maior do que Deus. Mesmo que passemos as situações mais adversas, ainda que ele crie diversas arapucas todos os dias, o Senhor, o nosso Deus, é maior do que ele sempre. E nós podemos perceber, meus irmãos, que esse ser que nos quer destruir, esse ser que nos quer devorar, esse ser que tem como pretensão nos destabilizar, ele é um ser previsível. Aí você pode dizer: mas pastor, ele é previsível? Eu digo, ele é previsível sim. Eu digo no sentido de utilizar aquilo que não presta para atingir a mim e a você, para atingir a igreja.
olhando para a sua história, de como ele trabalha, de acordo com a Bíblia, visível, no sentido de usar as coisas ruins, que não prestam, para nos atingir, para atingir a sua igreja. E você sabe disso. O seu casamento será objeto dos olhos dele. A sua alegria dentro da sua casa com seu filho, ele vai querer acabar. Nós precisamos entender que a ação dele em utilizar coisas que não prestam, coisas que atrapalham, tudo isto, a partir da palavra do Senhor, são ações previsíveis, e que a Bíblia vai nos mostrar. Eu queria lembrar os irmãos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, na tentação de Jesus, iniciar o ministério, ele aparece a Jesus, e chega um determinado momento lá no versículo do 9, Jesus, para que Jesus pudesse adorá-lo, para que Jesus pudesse trocar o privilégio de cumprir a missão para a glória de Deus, para que pudesse servi-lo. E a Bíblia diz que o Senhor naquele exato momento repreende o diabo, na hora que o diabo vai para cima de Jesus, para que Jesus pudesse parar de cumprir a missão. A Bíblia diz também, irmãos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 32 ao 35, que Pedro olha para Jesus e diz: olha, mestre, não faça isto, você não deve, por hipótese alguma, ir para a cruz. E o Senhor ali transmite aquela palavra a Pedro. A gente percebe que no primeiro momento, lá em Mateus, na tentação, o diabo vai para cima de Jesus. Agora em Marcos capítulo 8, o diabo utiliza Pedro para parar Jesus, para que Jesus pudesse deixar de cumprir a missão. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando João escreve a carta à igreja de Esmina, tem um trecho nessa carta que está no versículo 8 a 11, onde o Senhor, que fala a João, adverte a igreja de Esmina que o diabo iria prender alguns daquela igreja. Dessa vez o diabo não foi para cima de Jesus, não estava usando alguém dentro da igreja, ou alguém para parar Jesus, porque o Jesus já estava aqui glorificado, já estava aqui exaltado, já se encontrava ao lado de Deus Pai. E a Bíblia diz que Jesus adverte a igreja de Esmina, dizendo: olha, alguns da igreja será lançado na prisão, porque o diabo queria parar a igreja, ele queria de alguma forma, ele tenta de alguma forma parar o projeto, o plano de Deus, que é a salvação de todos nós. E aí a gente percebe aqui, Pedro dizendo que nós precisamos estar alertas, atentos a ele, não devemos por hipótese alguma baixar a guarda, que esteja bem claro no meu e no seu coração, sempre, diariamente, constantemente: Deus é maior do que o diabo, e ele de maneira previsível utilizará aquilo que não presta, utilizará aquilo que de alguma forma nos afeta, para que a gente saia do propósito do Senhor. Perceba que no primeiro texto, que é a tentação de Jesus, Jesus demonstra de maneira clara que ele deveria resistir ao diabo, e resistiu. No segundo momento, Pedro, que até então tinha reconhecido Jesus como aquele que era o Senhor, o mesmo Pedro que tinha declarado: tu és o Senhor, agora está declarando, dizendo: não vá, não faça isso, não te sacrifique. E aí, meus irmãos, nesse segundo texto, Jesus repreende, Jesus diz: olha, para trás de mim, Satanás. E no último texto, no terceiro e último, Jesus conta à igreja como o diabo faz aquilo que ele vai fazer. Nós precisamos sempre entender isto. E eu não sei se uma situação, quem sabe, que você tem enfrentado, tem passado ele em tal situação. Eu quero que você, revestido pelo Espírito Santo do Senhor, busque ter sabedoria, discernimento, para que você possa tirar, desmascarar, acabar com toda essa situação, tirar do seu meio, tirar da sua vida, tirar da vida dos seus, toda a ação dele, porque ele utiliza as coisas mais imundas, as coisas mais sujas, para que você possa perder a sua paz, a sua alegria.
Uma coisa lá em Tiago capítulo 4, no versículo 7, quando Tiago diz assim, olha, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos resisti-lo, e só há uma forma de como resisti-lo, é nos revestindo da plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa vida, permitindo que o Espírito Santo do Senhor direcione os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, em tudo. Ainda que ele seja previsível, não temos condições, humanamente falando, de lidar com ele. Só revestido pelo Espírito Santo do Senhor que conseguiremos enfrentá-lo, fazer com que ele saia do nosso meio, do meio daquelas coisas que nós mais amamos, que fazem parte da nossa vida. E eu quero dizer aos irmãos e às irmãs nesta noite, a você que está em casa, que esta resistência, que aqui Tiago fala, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Só acontecerá resistir ao diabo. E quando, pastor, quando nos propusermos meus amados irmãos e irmãs, não ceder mais às suas insinuações, nós precisamos romper com aquilo que o diabo tem feito conosco. Ele se insinua para a gente, e a gente precisa romper a disposição de ele se insinuar para a gente, porque ele faz isso o tempo todo, que é acenar para mim e para você, e nós precisamos resisti-lo, não olhando para aquilo que ele coloca diante de nós. Na verdade, olhando para o texto de Tiago, precisamente no capítulo 4, a gente percebe que o que Tiago está dizendo é do diabo e colocar em Deus. Tanto é que no versículo 4 ele diz assim, olha, do capítulo 4 de Tiago: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que, sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior? Por isso diz a Escritura: Deus se opôs aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós precisamos deixar de estar atento à capacidade do diabo flertar conosco. Quando ele diz aqui exatamente no versículo 4, olha, vocês aliás, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Essa disposição de quem quer ser amigo do mundo, o texto no original significa ser amante. O que é que Tiago quer dizer? Que o diabo fleta com a gente, ele nos paquera, e aí a gente, quando volta o olho para ele, quando a gente dá atenção a ele, a nossa resistência cai por terra, porque a nossa humanidade quer aquilo que ele nos faz e que ele nos oferece. A nossa humanidade carnal quer aquilo que ele nos apresenta. Nós precisamos resisti-lo. Quando é que nós iremos resisti-lo? Quando nós, irmãos, rompermos com a capacidade de tê-lo insinuando para nós. Ele vai se insinuar o tempo todo, e aí você não vai olhá-lo, você não vai fitar os olhos nele. Na hora quando ele começar a lhe fletar, na hora que ele começar a lhe paquerar, você vai repreendê-lo. Essas coisas eu posso muito bem dizer a você, meu amado, minha amada, os nossos olhos podem desejar coisas que a nossa alma abomina, porque ela quer fazer o que é bom, mas a nossa carne quer fazer o que é mal. Quando o Senhor Jesus ensinou aqueles que ali estavam, a partir de Pedro, da necessidade do revestimento de um homem humilde, de um homem que teria condições de viver segundo o coração dele, o que o Senhor estava dizendo tão somente é que, olha, que de forma alguma a soberba possa tomar conta do teu coração, porque a soberba, o orgulho precede a queda, e achamos que podemos lidar com aquilo que o diabo lança diante de nós, quando ele nos fleta, quando ele nos paquera, quando ele se insinua para nós. Deus
ele é maior do que o diabo. E eu e você precisamos estar com nossos olhos em Deus, para que a resistência rompa a capacidade que o diabo tem de se amostrar para a gente, porque ele vai fazer isso o tempo todo, utilizando coisas que os nossos olhos gostam de ver, utilizando coisas que os nossos desejos gostam de ter, insinuando coisas que o nosso eu fariseu, o nosso eu pecador quer. Por isso, nesta noite eu quero dizer a você, em nome de Jesus, resista ao diabo, a fim de que você possa ter Deus dando força a você, para você enfrentar tudo e todos. Vigiem, estejam atentos. Nos últimos dias, nós estamos vivendo situações que requer da nossa parte cuidados, que requer da nossa parte maior higiene, que requer da nossa parte a utilização de algumas coisas. Esta mesma disposição apregoe no mundo espiritual. Entenda que o diabo vai utilizar situações as mais adversas para que você possa cair, para que você possa tropeçar, para que você possa ser pego, para que você possa perder a sua esperança, a sua fé, o amor que você tem com Deus. Sendo assim, beba mais da palavra do Senhor, ore mais vezes durante o dia, cante mais hinos de louvor ao Senhor, se prostre mais diante dEle. Se você come ou bebe, faça tendo o Senhor presente em tudo na sua vida. A resistência é um ato inicial e contínuo que é para sempre. Sabe quando é que nós estaremos isentos do flerte de Satanás, de suas insinuações? Quando estivermos diante do Cordeiro, quando estivermos diante de Deus. Enquanto aqui estivermos, ainda que Ele seja previsível, e sabendo que Ele vai utilizar coisas sujas, imundas, coisas para acabar conosco, nós precisamos estar cada vez mais dispostos a utilizar tudo aquilo que é o querer do Espírito Santo do Senhor. Isso sim vai nos blindar, isto sim vai nos dar capacidade de que na hora que Ele fizer o aceno para a gente diga não. Vamos por exemplo, a Bíblia diz que José, na hora que Satanás faz o aceno para José, na hora que José paquera José, ele resiste. Satanás podia cobrar de José qualquer outra coisa, menos a disposição de José se entregar a um corpo que a ele não pertencia, a uma pessoa que Deus não tinha escolhido para ele, a alguém que Deus não tinha colocado na sua vida para ser uma com ele. Quem sabe não vai ser a esposa de Potifar que Satanás vai insinuar para você. Quem sabe não vai ser a esposa de Potifar que Satanás vai querer utilizar para fletar você, para paquerar você. Mas vai ser em áreas de sua vida, em situações do teu trabalho, em situações naquilo que cotidianamente você faz, até mesmo nas coisas óbvias do seu dia a dia que Ele vai utilizar. E aí, querido, querida, você precisa resistir, e essa resistência não pode acontecer, nunca vai acontecer se você tem amizade com o mundo, se você é amante do mundo, se você é entregue ao mundo, se você é entregue àquilo que o mundo oferece. E a Bíblia nos diz exatamente isso, irmãos. Ela nos chama a atenção, nos dizendo que tal entrega é a mesma forma que se entregar a uma mulher. Tanto é que Tiago aqui coloca de adúltero. Tal disposição de adultério, chama de adultério. Meu amado, minha amada, o maior revestimento do ser humano na disposição da dependência do Espírito Santo é quando nós olhamos para Deus e ela é manifestada nas nossas relações. E a primeira coisa que eu queria destacar nesta noite, meus irmãos, humildade. Meus irmãos, humildade.
Deus é maior do que o diabo. Humildade eu preciso ter para viver esta verdade no meu coração, na minha vida, nas minhas relações, nos meus posicionamentos, nas minhas escolhas. Humildade. Precisamos ser humildes diante de Deus. Ele é Deus e eu sou um pecador. O diabo, ele se revestiu da soberba, do orgulho, da autossuficiência. Quem atingiu o ser humano é no orgulho, é na prepotência, é na soberba, é na altivez. Nós precisamos, enquanto servos do Senhor, sermos humildes e controle. Deus é o Senhor que pode, Deus é o Senhor que é maior. É Deus o poderoso, é Deus o suficiente, é Deus que é em si mesmo, é Deus que apenas se basta, é Deus que é o não criado, que é o não formado, que era antes, hoje e será. Ele é o alfa e o ômega, é apenas Ele. Que isso esteja sempre definido. Quem deixa a verdade, só quem se deixa se caminhar por esse caminho, são os humildes de espírito. São os quebrantados, são os compungidos de coração. Então, meu amado, minha amada, humildade. Eu não sei quantos de vocês lembram da situação de Moisés. A Bíblia diz que Moisés está diante do Senhor, diante do grande eu sou. E Deus olha para Moisés e diz: eu tenho uma missão para você. Você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. Moisés diz ao Senhor: eu não tenho condições. Nós podemos pegar essa história e caminhar por diversos caminhos, mas eu queria pegar e dar um viés específico nesta noite a partir da humildade. Nós precisamos, diante de Deus, reconhecer que não somos capazes, reconhecer que falta muito em nós. Nós precisamos, diante de Deus, reconhecer que o que temos, ainda que tenhamos, ainda que seja encontrado em nós, não é suficiente, não é o bastante. E aí a Bíblia diz que Moisés olha para o Senhor e diz: olha, Senhor, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu tenho limitação. Irmãos, dentre tantas coisas, uma dessas coisas eu acho que Deus escolheu Moisés por isso. Quantos de nós podemos olhar para Deus na nossa relação de pai e de filho e dizer: eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu não sou o cara, eu não sou essa pessoa. O Senhor conhece, o Senhor percebe. Não temos tido essa disposição. E esse momento do mundo, esse momento que o mundo está enfrentando, tem levado tanta gente a buscar ajuda em tantos lugares, menos na capacidade de ter Deus resolvendo as situações. A Bíblia diz que Moisés olha para o Senhor, declara que ele não tem condições. Deus olha para Moisés e diz: olha, eu vou arrumar a forma, eu vou arrumar o jeito. E Moisés obteve êxito, Moisés teve sucesso, ele cumpriu a missão, mesmo diante das suas limitações, mesmo diante de suas faltas. Eu acredito que será assim comigo e com você, quando humildemente dizermos ao Senhor: olha, Pai, eu não tenho condições, me ajuda. Eu quero que o Senhor possa, de alguma forma, me pegar na mão, como um pai pega uma criança, e caminhar comigo até a resolução desse conflito. Queridos, se tivermos esta disposição, com certeza a resistência ao diabo ou diante daquilo, muito mais, será muito mais. O Moisés assassino foi um Deus que não era, um ser que não era completo, como Moisés não era completo, e promoveu a maior libertação, escutem, a maior libertação de todos os tempos, com um ser que estava dentro dele e disse: olha, eu não consigo, eu não sou capaz, eu tenho isso e aquilo. Eu quero que você faça isso. E fazer isto é melhor do que se colocar como um super-homem, como um super-humano. É melhor fazermos isto, porque fazendo isto, nós teremos a graça dele sobre nossas vidas.
nós teremos a misericórdia dele sobre cada um de nós. Meus irmãos, eu queria terminar nesta noite, não falando daquele que ruge, que quer nos devorar, porque eu creio que no nome de Jesus você vai conseguir, na dependência do Espírito Santo, tendo humildade, você vai conseguir sim resistir ao diabo, e não negociar, e não ser fletado por ele, não se deixar ser insinuado por ele. Eu queria lembrar um texto, aliás, uma palavra de Jesus no Sermão do Monte. A Bíblia diz que no Sermão do Monte, Jesus sentado na relva, olha para as flores e aponta para elas, olha para as aves, as frágeis aves, e também aponta para elas e declara exatamente que, aliás, nos fez lembrar que Deus cuida das simples flores e das frágeis aves. O Senhor ali no Sermão do Monte fez lembrar aqueles que ali estavam do cuidado de Deus em favor das coisas simples e das coisas frágeis, e nos fez lembrar, a partir desse texto está aqui: será que Ele não cuidará de vós? Será que Ele não vai cuidar de você? Será que Ele não vai estar tomando conta de você? Queridos, certamente que cuidará de cada um de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós. Todas as vezes que você se sentir de alguma forma afetado, em qualquer que seja a área, lembre de Jesus apontando para as flores e aves frágeis e dizendo: assim como o Pai cuida dessas simples flores, dessas frágeis aves, Ele cuidará de você. O cuidado de Deus, o cuidado de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos todas as manhãs. O cuidado de Deus é que nos faz, é que não nos faz ser devorados por aquele que ruge o tempo todo querendo acabar conosco. Nós bem sabemos que aqui e acolá estamos nos deixando ser fletado pelo inimigo. Aqui e acolá estamos olhando para as insinuações do inimigo, mas a misericórdia de Deus, o coração bondoso que Ele tem cuidado de cada um de nós todos os dias, e a gente não tem caído, irmãos, a gente não tem sido entregue, a gente não tem se perdido de forma alguma. Nós sabemos que não é fácil, é muito difícil, mas paralelamente àquilo que o diabo quer fazer conosco e aquilo que Deus faz, o mais forte, o mais verdadeiro, o mais impactante é aquilo que Deus faz por nós, que faz em nós. O mais impactante é aquilo que Ele faz em nós, por nós. O diabo, ele fica ao redor. Deus faz, Deus manifesta, Deus opera, Deus dá, Deus cuida. O diabo está sempre nos fletando, sempre se insinuando, utilizando as coisas mais vorazes para acabar conosco. Mas Deus não, Ele chega, Ele nos trata como fosse o bichinho dele, Ele nos trata de maneira peculiar, do nosso jeito, nas condições que estamos, porque Ele sabe exatamente como cada um de nós estamos, e em cada ponto específico estamos no nível espiritual. Nós sabemos disso. Por isso que diante daquele jovem rico, o Senhor transmitiu uma palavra específica. Diante da mulher samaritana, o Senhor transmitiu uma palavra específica. Diante de Pedro, foi uma palavra específica. Ele sabe. Eu queria terminar nesta noite dizendo a você, em nome de Jesus, na dependência do Espírito Santo, põe fim
aos teus vacilos, põe fim aos teus deslizes, põe fim à capacidade de você permitir que o diabo continue te fletando e você continue se entregando às coisas que ele coloca diante de você. Põe fim, em nome de Jesus, aos teus deslizes. Mas mesmo assim, lembre-se que enquanto você estiver aqui, Deus, Ele não desiste de você. Ele quer vê-lo vivendo para a glória dEle. Pedro, alguns capítulos atrás, disse: o Senhor é o Cristo. Agora Pedro, na igreja de Jesus, sendo pastoreado por Jesus, transmite uma palavra pesada a Jesus ali. Às vezes a gente fica com a cabeça quente diante de um deslize, diante do vacilo. O bom é que você, ponha fim. Mas eu não sei como você está aqui nesta noite. Eu não sei como você está aí na sua casa. Qual o sentimento que lhe toma? Como está a sua cabeça? Quem sabe o sentimento de culpa seja tão elevado que você não consegue se perdoar. Eu quero dizer a você que não há pecado, não há nada que você tenha feito que o Senhor não possa perdoar. Porque a Bíblia diz que só existe alguém que pode perdoar pecado, é o Senhor nosso Deus. Amém? Então, põe fim aos teus vacilos, aos teus deslizes. Vá e não peques mais. Pedro, naquele exato momento, ouviu de Jesus: palavra, para trás de mim, Satanás. Se eu dissesse isso a um membro da igreja, misericórdia, no outro dia ia matar o pastor. Mas Jesus é Jesus, né? E aí a palavra foi imediata. Pedro olhou para a situação e aquilo tudo levou Pedro a ser o gigante. E é interessante que o texto que eu li hoje foi Pedro dizendo que precisava resistir ao diabo. As coisas vão acontecer na sua vida de maneira gradativa. Calma. Busca viver na dependência do Senhor. Ele continua sendo o mesmo Deus. E você, no final de tudo, vai cumprir a missão, porque Pedro cumpriu. Deus é poderoso. E espero que sua alma anseie por Ele. Você só vencerá se você viver uma vida de dependência do Senhor. Deus é maior do que o diabo. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar. E a gente vai louvar o Senhor nesta hora. Pai, obrigado por esta noite. Alguém nesta hora, você que está ao alcance da nossa voz, você que está aqui, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Alguém que está aqui, que ouviu essa palavra, que lamentavelmente tem se deixado ser seduzido pelo diabo, você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Ora comigo. Faça essa oração, repete comigo, onde quer que você esteja. Pai, eu quero me entregar ao Senhor. Vem morar no meu coração. Me protege, me tira das mãos de Satanás. Eu quero viver para a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para a gente louvar. Vamos terminar o nosso culto cantando, né? Mas antes de nós começarmos esse hino, queria agradecer a Deus pelas vidas que aqui estão. Quarta-feira que vem, às 19h30, estaremos mais uma vez aqui. Queria lembrar você do seu compromisso com esta igreja, que vai além, quem sabe, dessa presença aqui. Eu sei que você queria estar, mas se você não pode, paciência um pouquinho. Queria muito agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos que puderam nos ajudar hoje. Nós lançamos uma campanha para melhorar a imagem, tá certo? Porque fica travando muito. A gente quer comprar um computador, melhorar. E aí a gente lançou uma campanha hoje de 50 irmãos que pudessem nos ajudar com R$100. E graças a Deus, Senhor, já completamos. E as ofertas que forem vindo depois, a gente vai comprar outras e outras coisas. Porque eu desejo amanhã, a gente, em vez de ter aqui cadeiras,
ter outras coisas. A gente está fazendo aqui, não é? Tirando sangue de pedra. Louvamos a Deus por tudo, irmãos. Continue orando pela igreja. Continue orando, porque sem o Senhor nada somos.